Fala, meu amigo, tô aqui para falar para você sobre 6 principais erros que matam qualquer ministério. A gente vai olhar aqui para a vida de Saul, aquele que havia sido levantado por Deus para ser rei, e ver 6 erros cruciais que ele comete lá em 1 Samuel capítulo 15. Então vem comigo para 1 Samuel capítulo 15. É interessante que desde o capítulo 13 ele já se afastava do coração de Deus. No capítulo 13 é aquele momento que ele prefere não esperar por Samuel, ele mesmo sacrifica. E aí a gente vê então que existe uma jornada de erros sucessivos que o afastam então do chamado que Deus tinha para ele. Tanta gente fica longe do chamado por esses erros, e o 6º, ele é muito importante e tantas vezes repetido. Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 15, Samuel também disse a Saul: o Senhor enviou-me a ungir-te para seres rei sobre o seu povo, sobre Israel. Agora, portanto, atenta à voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: lembro-me daquilo que Amaleque fez a Israel, como ele se deitava em espera por ele no caminho e quando ele subia do Egito. Agora vai e fere Amaleque e destrói por completo tudo o que eles têm, e não os poupa, mas mata tanto homem como mulher, infante, lactente, boi, ovelha, camelo e jumento. Então, para começar aqui, no capítulo 13, o Senhor já havia rejeitado, e no próprio capítulo 13, Samuel fala para Saul, lá no versículo 14, o Senhor encontrou um homem para si segundo o seu próprio coração. Só que no capítulo 15, Samuel mais uma vez está dando instrução a Saul. Então entenda uma coisa, tem coisa que Deus ele já rejeitou, mas ele ainda não removeu. E Saul ainda não havia sido removido. Mas a ordem do Senhor agora naquele momento para Saul, o rei de Israel, era muito clara: você vai matar Amaleque, todo o povo, até mesmo os animais. O pecado daquele povo era tão grande diante de Deus que Deus iria usar Israel para trazer julgamento e aniquilar aquele povo. Agora, lá no versículo 9, a palavra vai dizer o seguinte: porém, Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais novos engordados e os cordeiros e tudo o que era bom, e não quis destruí-los por completo, mas tudo o que era vil e rejeitado, eles destruíram por completo. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei. Então a primeira coisa que a gente vê aqui no capítulo 15 é que Saul, ele não tinha o coração disposto a obedecer Deus por completo. Era sempre uma obediência pela metade. Eu vou matar, mas eu não mato por completo. Eu vou ferir, mas eu não firo por completo. E aí então, quando Samuel ele vai confrontar a vida de Saul, a resposta é: não, é porque a gente deixou aqui um pouco de animal, um pouco de boi, um pouco de ovelha para sacrificar. Então existe até uma desculpa que ela é aparentemente espiritual. Então muitos líderes, muitos jovens não obedecem a Deus por completo e acabam encontrando uma saída, uma justificativa que aparentemente é espiritual. Então nós vemos aqui que faltou para Saul um coração que era tomado por uma obediência radical ao Senhor. Obedeça ao Senhor de forma radical. Custe o que custar. Pode custar a tua reputação, pode custar a tua imagem, pode custar algum valor em específico, pode custar o que for. Obedeça ao Senhor. Agora, a segunda coisa que eu vejo aqui na vida de Saul, lá no versículo 12, a palavra diz: quando Samuel se levantou cedo para encontrar com Saul pela manhã, foi dito a Samuel: Saul veio a Carmelo, e eis que edificou para si um monumento, ou um lugar. E se foi, passou adiante e desceu até Gilgal. Então, em Carmelo,
que mais para frente depois vira um ambiente até mesmo de confronto de profetas, um ambiente onde fogo cai do céu, um ambiente de consagração. Em Carmelo, Saul, ele levantou um monumento. O segundo erro de Saul foi construir, ou se preocupar em construir, um legado que apontava para si. Então tem tanta gente envolvida no ministério que não quer necessariamente levantar o nome de Cristo. Quer levantar o próprio ministério, quer levantar a própria fama, quer levantar o próprio monumento. Esse é o segundo erro aqui que a gente vê no ministério de Saul, só no capítulo 15. Agora, a terceira coisa que a gente vai observar é que lá no versículo 13, Samuel veio a Saul e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri o mandamento do Senhor. Então, Saul aqui, ele está preocupado em quê? Em aparência. Ele vê que Samuel está chegando, ele fala, bendito sejas tu, até espiritual, muda a voz. Olha aqui, homem de Deus, varão, paz do Senhor, bendito seja tu, eu cumpri o mandamento, eu cumpri a ordem, quando não tinha cumprido. Versículo 14, e Samuel disse: o que então significa este balido das ovelhas em meus ouvidos e o mugido dos bois que eu ouço? Então, no momento que Samuel se achega a Saul, e Saul está lá, todo homem de Deus, todo varão valoroso, dizendo, eu cumpri o mandamento, Samuel, o profeta, ele começa a ouvir, que som é esse então das ovelhas? Esse balido das ovelhas e esse mugido dos bois, que barulho é esse? A terceira coisa que a gente tem que entender é que aquilo que você esconde hoje faz barulho amanhã. Aquilo que Saul escondeu, aquilo que Saul tentou ali, da forma dele, esconder de Samuel, faz barulho. Então Jesus já ensinava, não há nada que esteja oculto que não seja então revelado. Chega um momento, meu irmão, que vem à tona. E veio à tona na vida de Saul. A ovelha resolveu fazer barulho, o boi resolveu fazer barulho. Então você que tem que tratar alguma coisa, trate rápido, porque aquilo que você esconde hoje faz barulho amanhã. Se arrependa, confesse, seja transparente. Uma das facetas também do arrependimento é o ressarcimento. Zaqueu vai falar, se eu peguei de alguém, se eu roubei de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Tenha um coração quebrantado. Não esconde nada, não esconda nada. De Deus não se zomba. É o que Paulo vai falar também aos Gálatas. Não dá para zombar de Deus. Saul tentou esconder e aquilo fez barulho. O que eu escondo hoje faz barulho amanhã. Quarto erro de Saul, está lá então no versículo 19. Samuel pergunta, por que então que você não obedeceu à voz de Deus? E a resposta é, eu obedeci à voz de Deus e segui pelo caminho que o Senhor me enviou, trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí por completo os amalequitas. Porém o povo tomou do despojo ovelhas, bois e o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas. O quarto erro foi não assumir responsabilidade. Ele prefere, então, ainda tentando se esquivar do confronto do profeta, agora a culpa era de quem? Do povo. O povo pegou os despojos. Então, líderes fracos, homens fracos, não assumem a responsabilidade. Ele poderia ter falado, eu errei, eu falhei, eu coloquei as mãos, eu não deveria, mas ele prefere terceirizar a responsabilidade. Assuma a responsabilidade, assume o teu BO, assume os teus problemas. A quinta coisa que a gente vê na vida de Saul, quando então Samuel vai falar no verso 22, obedecer é melhor do que sacrificar, é daqui que sai aquele emblemático versículo. O versículo 23, Samuel diz, a rebelião é como o pecado da feitiçaria, a teimosia é como iniquidade e idolatria. O que ele está falando? Saul, assim como vocês veem feitiçaria, idolatria em outras nações, a rebelião ela é igual ao pecado de feitiçaria. É para que Saul tivesse os olhos abertos em relação ao pecado. Não tem pecadinho e pecadão. Rebelião é igual feitiçaria. E aí no versículo, então, 24, Saul disse a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. Olha a demora para assumir que pecou. Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e obedeci a sua voz. Agora, portanto, rogo-te
que perdoes o meu pecado e voltes novamente comigo para que eu possa adorar a Deus. Então, o arrependimento, o quinto ponto aqui, é que Saul não teve um arrependimento genuíno. Ele é muito rápido em falar agora, pequei, estou arrependido, volta comigo. Não tem um quebrantamento, não tem uma súplica, não tem um pedido, um pedido honesto de perdão. Diferente, por exemplo, da vida de Davi, que depois que é confrontado pelo profeta Natan, ele percebe que ele estava em pecado, ele clama, ele pede misericórdia, depois ele chora, ele jejua, e aí então os comentaristas até dizem que o Salmo 51, aquele lindo salmo de quebrantamento, foi escrito nesse contexto. Então vemos que o coração de Davi é completamente diferente do coração de Saul. E o sexto erro, para piorar, que foi ali o erro derradeiro, lá no versículo 29, ou 28, vamos do 28. Samuel lhe disse, nesse dia o Senhor rasgou de ti o teu reino, o reino de Israel, e o deu a um vizinho teu que é melhor do que tu. Já está falando de Davi. É aquele momento que Saul tenta segurar Samuel, o rei tentando manipular a voz profética, o manto é rasgado, aí Samuel fala assim, o reino que era teu passou para o teu vizinho, que é melhor do que você. Ademais, a força de Israel não mentirá, nem se arrependerá, pois ele não é homem para que se arrependa. Então ele disse, eu pequei, contudo, honra-me agora, rogo-te, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, volta novamente comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. O coração de Saul não estava em Deus. Ele diz, volte para me honrar diante do povo. Saul estava preocupado com a própria honra, com o próprio nome, com o próprio ministério. Você não foi chamado para edificar o teu próprio ministério, você foi chamado para servir no reino de Deus, para edificar, trabalhar na igreja de Jesus. Então esses são os 6 erros de Saul que eu oro para que eu não cometa no meu ministério, e a minha oração também é para que você não cometa no teu ministério, que Deus te levante como alguém que vai obedecer radicalmente à direção de Deus, como alguém que vai levantar monumentos ao Senhor e não ao teu próprio nome, alguém que vai trazer à tona pecados que estão escondidos, que precisam ser confessados, tratados com seriedade, alguém que vive um arrependimento que é genuíno, que busca também assumir responsabilidade e que valoriza caráter acima de reputação. Que Deus te abençoe.